Seja muito bem-vindo ao Gente que Transforma, hoje com um amigo promotor, Márcio Gondim, que tem feito à frente da Associação dos Promotores um trabalho diferenciado. Ele vai contar um pouquinho da sua trajetória, veio galgando o espaço, né? Nem sempre do sertão para cá, né? Nem sempre só nas brisas aqui do litoral, mas Márcio tem também uma veia poética, vocês vão descobrir aí. Tá devendo um livro à sociedade já. Então, professor, não é isso? Isso. Promotor. Márcio, diga aí um pouquinho sobre você, seja muito bem-vindo. Um bocado de P, né? Pai, professor, promotor, poeta. É mesmo. Fica à vontade aí. Eu que agradeço o convite de Raoni. Raoni é um amigo de longa data, é suspeito até para falar o que tem falado, né? Que a gente viveu e vive a mesma geração, e é motivo de alegria participar dessa forma franca, desse debate, dessa conversa, e me intitular de uma pessoa que transforma, realmente transformar a sociedade, se transformar e transformar a sua família, é um desafio de todo dia. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Bem, sou um menino nascido no bairro dos Estados, né, criado no bairro dos Estados, com aqueles sonhos normais da classe média, e fiz direito posteriormente no Unip. Inicialmente nem queria fazer direito, meu sonho inicial era fazer medicina. Fiz direito no Unip, me formei em 2002 e em seguida, a época não exigia os 3 anos de prática, eu fui aprovado no concurso do Ministério Público do Estado da Paraíba. E foi transformador na minha vida o fato de ser promotor de justiça. Eu vinha de uma família de classe média, que hoje se fala muito em meritocracia, Raoni, e quem vive uma certa bolha de ter classe média, de ter um colégio bacana, ter uma possibilidade de crescer, fala em meritocracia, mas sem depreender e sem compreender como é difícil para os outros que não têm essa facilidade, né? esse status quo. E aí fui aprovado, fui para o sertão da Paraíba, que me trouxe outra realidade. Eu fui designado inicialmente para Bonito Santa Fé. Bonito Santa Fé, depois de Cajazeiras, dobra à esquerda, sobe 70 quilômetros. É uma cidade limítrofe com o Ceará. Fui designado para Bonito Santa Fé e de lá ocupei quase o sertão todo, né? Passei pelo sertão quase todo. E uma cidade que me trouxe bastante modificação e transformação foi Princesa Isabel. Eu já fui a Princesa não como titular, eu já era da capital, mas fui em um programa de auxílio sertão. E na época o Ministério Público tinha um programa de direcionamento de determinadas ações que era no âmbito da educação. E nós, em virtude desse programa, fomos visitar escolas, principalmente escolas da zona rural. E me trouxe assim, tamanha tristeza em verificar algumas escolas que o chão era de terra, que não existia sequer banheiro para aquelas crianças, né? Isso já em 2011. Poxa. 2011. Eu já era promotor auxiliar da capital, fui no programa de auxílio sertão. Então a gente verifica que existem realidades distintas, né? Quando se fala hoje muito em isonomia, todos são iguais perante a lei, a gente tem que relembrar a equidade, né? Ou seja, dar a possibilidade daquela pessoa crescer, porque a igualdade formal por si só, ela está apenas na Constituição posta. Fazer aquilo tornar-se prático, aí vem a ferramenta da minha profissão, de você ser promotor de justiça. Você já começou a contar aqui uma segunda pergunta que eu guardo sempre. Uma história transformadora já foi essa. E na sua vida, que você considera assim, foi um ponto de inflexão que você disse, poxa, isso aqui me transformou? A cada dia a gente se transforma, né? Se a gente tiver, não quero me colocar, pelo contrário, acima de ninguém, mas a pessoa que tem essa consciência de que a cada dia se transforma, e cada dia a gente pode aprender, bastante. Já ajuda, ter a cabeça aberta para se transformar. Então, assim, eu era promotor de justiça auxiliar da capital, com exercício no Tribunal do Júri, leciono o processo penal, e fui removido para Pedras de Fogo, que fica aqui pertinho. E lá eu comecei a trabalhar em uma matéria que era uma matéria que até que não me chamava tanta atenção, a matéria da infância e da adolescência. Eu fui trabalhar com o Padre George, né, em virtude da Fundação Padre Pio de Pietrelcina, que existe encravada em Pedras de Fogo. E lá eu tive, assim, até eu me arrepio quando falo, uma das experiências mais gratificantes da minha carreira foi possibilitar, como membro do Ministério Público, e tentar agilizar processos que são burocráticos, são demorados, os processos de adoção. Então eu sou muito grato ao Ministério Público de eu ter tido essa oportunidade de ter dado a crianças
a possibilidade de um pai e de uma mãe. De ambos pais ou de ambos mães, porque a gente não fazia essa discriminação. Então, veio gente e a gente fomentou muito a busca ativa, que era possível, gente de outro estado buscar a criança que estava em Pedra de Fogo. E é importante até relembrar alguns depoimentos de pais afetivos que dizia: Márcio, o vínculo é feito na hora quando o olho cruza. Quando você ia visitar a terra, que você logicamente já tinha preenchido todos os requisitos e que encontrava aquela criança, era de correr para a promotoria, às vezes em pranto: eu quero levar hoje, mas não pode. Tem um procedimento, mas a gente vai. E mais de 20, eu passei lá em Pedra de Fogo pouco menos de 2 anos, mais de 20 casais adotaram. E eu lembro que eu tive um contato com você rapidamente nesse período que você tinha acabado de ir. Disse: poxa, Raoni, eu vou lá para Pedra de Fogo e vou... Infância e adolescência não é minha área de atuação, e você hoje está contando uma história que você nem esperava, Nem esperava, é o que eu digo, é você ter a cabeça aberta para novos desafios, né? Logicamente, a gente não tem que procurar sempre novos desafios, mas quando ele chega, abraçar e tentar dar o melhor. E um drama humano que é você não ter a possibilidade de ter filhos e você querer tê-los, você conseguiu. Não, e assim... Cada história que você olha assim, crianças que estavam com os irmãos, a gente conseguiu que os irmãos fossem encaminhados para uma família só, então não houve separação dos irmãos. Coisa boa. Biológicos. Então são histórias, e também outras histórias no Tribunal do Júri. Hoje eu sou titular do Tribunal do Júri, em Campina Grande, mas já respondi por muito tempo pelo Júri da Capital e no estado todo. Então o Tribunal do Júri, às vezes você vê a realidade, o humano matando o humano, né? Então assim, você vê a mãe com o coração incrédulo buscando justiça pela morte do seu filho. Você vê o assassinato de mulheres, né? Muito antes de se discutir feminicídio, eu já presenciava, né, inúmeros crimes por questão de gênero. Me lembro um que marcou bastante, não foi um homicídio, mas foi uma tentativa de homicídio, que o sogro, unicamente por uma discussão breve, porque a mãe derrubou uma panela de arroz e ela morava na mesma vila que o sogro, e reclamou com o neto, e o sogro foi lá, que ele é carpinteiro, pegou um martelo e golpeou ela várias vezes na cabeça. Ela ficou em estado vegetativo, não faleceu, mas conseguimos a condenação dele e a prisão dele em plenário. Então, mesmo antes que o STF decidisse de condenação no Tribunal do Júri, já implicasse em reprimenda, em cumprimento de pena, muito antes daquela condenação em segundo grau, a gente já estava conseguindo, né, em caso de condenação, a prisão imediata. Essa nova geração tem trazido um alento ao país, ao Brasil, de forma substancial. Hoje você se alegra de estar membro do Ministério Público, eleito para uma associação dos seus pares. Nessa opção, você tem conseguido realizar aquilo que você realmente pensou, estimou e sonhou? É extremamente, como eu disse, gratificante ser promotor de justiça, né? Até na etimologia do nome, né, quando você vê o que é que eu sou um promotor de justiça. Mas o que é justiça? É dar a cada um que é seu. É aquele horizonte que está na paisagem do direito, eu tenho que ir lá buscar. Então, você ser promotor e se entender como ferramenta de modificação é muito importante. E ter a honra de representar a classe, né, como presidente da associação, mais ainda, né, com desafios diários, né, com problemas diuturnos que a gente tenta solucionar. Mas estar na associação é transitório. Daqui a pouquinho eu vou voltar lá de Campina Grande tentando fazer júri. Ano passado nós fizemos só em Campina, na minha unidade, 43 júris. E ainda fiz alguns fora. Então, a média de júris hoje, para a gente ter uma ideia. Em Campina, nós temos várias especializadas de júri em João Pessoa e em Campina Grande. Uhum. Em João Pessoa, em média, em mês de reunião, que é o mês que nós chamamos de júri, nós temos 4 júris em cada unidade. Né? Ou seja, 16 a 20 júris a depender do mês de 4 ou de 5 semanas. Lá em Campina, como é só um promotor por unidade, então são 3 júris por semana. Então aí 12 a 15. Né? Ano passado eu fiz na minha unidade, que é o segundo tribunal do júri, fiz o primeiro, fiz um em Santa Rita que foi muito marcante. Um caso que marcou bastante a sociedade foi o assassinato de Viviane Crisley, aquele caso que ela ia saindo do Bebericos e foi levada por 3 rapazes. Posteriormente o seu corpo foi encontrado incinerado. Nós fizemos, juntamente com o colega Edmilson Campos, o júri, e conseguimos a condenação dos 3, né, dos 3 autores do fato. Então são júris que às vezes
marcam a nossa mente, nosso ideário. Numa conversa antecipada aqui, você revelou que já leu nesse ano já 12 livros. Mas nessa sua vivência de leitura, que eu acredito que tem muito a contribuir, um livro ou dois, ou livro que você lembre que foi transformador para você, que você gostaria de indicar para todo mundo? Eu até uma vez eu coloquei no Instagram, né, autoajuda. E aí fiz um breve comentário sobre livro de autoajuda, porque tem uma certa pecha de entender que livro de autoajuda não seria literatura. Eu entendo que todo livro é de autoajuda. Romance é de autoajuda, porque trouxe uma história para mim, e eu trazendo aquela história para mim me engrandece. Né? Uma biografia é de autoajuda, porque eu vejo um exemplo de uma determinada pessoa que me interessa e eu posso seguir aquele ponto daquela vida. Logicamente, a gente vai se formando a personalidade. Forma na primeira infância, mas está formando todo dia. Então, um livro que é muito importante, que eu assim reputo um dos mais importantes que eu li, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ele foi um médico judeu que foi para Dachau, Auschwitz, e mostra através da logosofia, que é entender que a vida da gente tem um sentido, tudo tem um sentido, isso é bíblico, você é bem mais religioso que eu. Então, ele, através do seu sofrimento, ele compreendeu o sentido da vida. E aí, é interessante esse livro, porque engrandece, você compreendeu, eu li esse livro 2 vezes, traz uma história belíssima, né? Ele conseguiu posteriormente sair do campo de concentração, clinicou, foi psiquiatra, enfim, é um livro bastante importante. E tem uns livros de Karnal, que eu acho bem interessante, Todos contra Todos, Política para Não Ser Idiota, de Ubal, também muito bom. A gente conversava agora há pouco sobre política, tem gente que tem aversão à política. E às vezes tenta até se criminalizar a política, às vezes entendendo que tudo que alguém faz está errado, tudo que o outro faz está correto. Né? Falta ponderação. Até escrevi um dia desse um negócio em defesa da mediocridade, porque... Foi, perfeito, achei uma reflexão perfeita. Porque às vezes a gente busca sempre o extremo, né? Sempre a alta performance, e o caminho do meio é a felicidade, né? Nesse meio tem a euforia e tem a depressão, no meio está a felicidade. A felicidade a gente tá aqui conversando, tá aqui respirando, tá com alegria, tá chegando em casa e abraçar os meninos da gente, isso é que é felicidade. Então não precisa você estar com alta performance para dizer que você é feliz, né? Não precisa estar no topo para dizer que está feliz. Então, assim, esses livros que eu mencionei são livros que trazem um certo enriquecimento pessoal. E se você fosse dar um conselho a Márcio há 20 anos, olhasse para Márcio Gondim e dissesse assim, o conselho que eu daria a mim mesmo, com 20 anos atrás, ou passado, que conselho você daria? Seja menos ansioso, que as coisas acontecem. Faça com vontade, que as coisas vão acontecer. Né? Ansiedade, eu sou muito ansioso. Você me citou com a história da aproximação com Deus, da religiosidade. Eu busco sim isso, mas teve uma frase que me marcou em relação à ansiedade. Quando entra a minha ansiedade, Deus não age. Por quê? Porque eu estou tão ansioso que eu quero que seja feita a minha forma, do meu jeito, e essa ansiedade me impede de... Tem uma passagem bíblica, deve saber, que você tem cada dia com sua preocupação. Eclesiastes. Né? Cada dia com sua preocupação. Né? Então, fala do rio do campo, tudo. Então, cada dia com Olha o recado aí. Cada dia com sua preocupação. Se ele, como promotor de justiça, olha para trás e diz, seja menos ansioso, quem dirá cada um de nós também, na nossa própria vida, leva essa reflexão aí, esse conselho que ele daria a si próprio, eu compartilho aí, porque eu tenho certeza que o programa Gente Transforma tem trazido pessoas que impactam na vida de outros com pequenas mudanças, pequenas palavras. Eu não sei se tu sabes, eu comecei a fazer psicologia. Terminou, não? Não terminei, porque quando fui promovido para Campina. Aí tem incompatibilidade de horário, mas é um curso que eu pretendo retornar. Eu acho que caminha muito, sabe? Direito e psicologia. O comportamento humano, até quando a gente está fazendo júri, né, tem alguns livros. O Corpo Fala. O Corpo Fala, de Pierre Rivel, de James Borg, Arte de Decifrar Pessoas. Então, são livros que você compreendendo a mensagem que você está lendo no corpo daquela pessoa, você já entende se sua mensagem está sendo aceita ou não. Eu sou professor já há 12 anos e a gente, quando vê aquele aluno de braço cruzado ali, olhando o professor ali, ele naturalmente está com impedimento de receber a matéria. Né? Então, você tem que se aproximar. Né? Qual é o melhor nome que a gente escuta na vida? É o nosso. Né? É o nome que te chama a atenção. Você está andando na rua, Raoni, você vai se virar. Né? Se disser Márcio, você continua andando. Então, você chamar a pessoa pelo nome, isso é importante. Então, no júri, esse fato de decifrar a pessoa é muito importante. E na vida? Sem dúvida alguma. Para a gente terminar, você escolheu João Pessoa para viver,
constituiu sua família aqui. Se você olhasse a cidade daqui a uns 10 anos, 5, 10 anos, como é que você gostaria de ver a cidade que você reside? O que é que falta nela? O que é que você complementaria? O que é que... Você tem uma experiência de mundo. O que é que dá... até que não, viu? Até que eu não tenho experiência de mundo, não. Eu viajo muito pouco. Até minha esposa critica bastante, diz que eu sou avesso meio que a viajar. Não tem tanta Mas não é medo de avião, não? Não é medo de avião, não. Eu acho burocrática a viagem. Quando eu penso que eu tenho que arrumar um bocado de coisa, botar em avião, passar em aeroporto, e a gente na associação tem que estar indo e voltando para Brasília, eu falei, não, ficar aqui, vamos para perto aqui que é melhor. João Pessoa é uma cidade muito antiga, né, Raoni? Assim, a gente, diferentemente de algumas cidades que foram planejadas, né, com vias maiores, João Pessoa é uma cidade antiga, histórica, que tem o seu valor cultural, nisso mesmo, né, de ser antiga, de ter esse acervo histórico. E outro ponto, uma cidade verde. Né, uma época existia, eu não sei se a cidade é verídica, a segunda né? De segunda cidade mais verde do mundo. Então, eu vejo a cidade preservando isso, preservando a cultura, né, preservando o verde e trazendo espaços para o cidadão, espaços de praça, de parques, né, para atividades lúdicas, para que a gente viva cada vez mais em comunidade, né, porque qual é o mal de hoje? É o isolamento. Né? Não é à toa quando você lê, né, eu li agora há pouco também a trilogia do Yuval Noah Harari, que é o Sapiens, né, Homo Deus e 21 lições do século 21. Ele fala das profissões que vão acabar e disse das profissões que vão se desenvolver. Ele fala a profissão que vai mais se desenvolver é a psicologia e a psiquiatria. Por quê? Porque trata do humano, trata do pensamento. Né? E a gente se isolando em mídia, né, dentro de casa. Você chega em casa, você não vai dar o cheiro no seu menino, o menino está pegado no tablet, então deixa o menino brigar e a tecnologia acalma a criança. Isso é ruim, porque isso aí você não vai criar ponte, você vai criar barreira. Verdade. Né? Então, eu acho que se você tiver espaços na cidade, espaços que tornem a vida mais em próximo, comunidade, em comunhão, não é? Verdade. E aí você vai ter uma cidade e um povo melhor. Porque o povo está se olhando no outro, não está se comparando. Que é o que eu já disse outra vez. Hoje tem muita comparação, mas tem pouca empatia. Muito boa frase. Márcio, nós chegamos ao final de Gente Transforma. Como eu disse, você tem uma escrita, uma leitura e gosta de poema, você quer deixar alguma poesia para os nossos internautas? Não, de poesia eu gosto mais de ler e eu escrevo poesia, então, mas às vezes eu não decoro as minhas próprias poesias. Vai ser uma falha minha de não declamar, mas agradeço a oportunidade, né, de falar com um amigo, sobremodo. Você é uma pessoa que eu admiro. Obrigado. Pela postura que tem na sua vida, não é a postura de hoje, é a postura de outrora. Eu lembro você tocando na missa do Pio X, né? Isso mesmo. A gente ia, alguns iam só para a paz de Cristo para dar os 2 beijinhos nas meninas, e Raoni já estava lá tocando e sendo ferramenta de transformação. Então fica aqui meu registro de admiração a você e de gratidão pelo convite, né? E dizer também que assim, a gente não quer servir de paradigma, né? A gente não quer servir de efetivamente exemplo, a gente quer fazer a parte da gente. Então se cada um faz a sua parte, o mundo melhora, né? Obrigado. Agradeço me despedindo e me despeço agradecendo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Valeu.